eu vou convidá-lo a que abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós leremos os versos de 13 a 15. Colossenses, capítulo 2, dos versos 13 ao 15, que diz assim. Vamos ler juntos, todos juntos? São 3 versículos apenas. Eu creio que a gente consegue caminhar junto. Vamos lá? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, onde, irmãos? Na cruz de Cristo. Triunfando deles na cruz de Cristo. Para a gente começar a nossa reflexão desta noite, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você. Quem é que gosta de viajar? Eu gosto muito de viajar. Né? Pouca gente, ou então você está com vergonha de dizer. Você gosta de viajar. Vamos lá de novo? Vamos tentar de novo? Quem gosta de viajar aqui de verdade mesmo? Aí, ó, tem mais gente. Tem gente que já levantou até as 2 mãos porque gosta muito. Né? Se pudesse, levantava o pé, os 2 pés também, mas não ia dar certo. Né? E uma das coisas que mais perturba a gente numa viagem, o que é? É algo que você tem que pensar nela antes, durante e depois. Vamos ver se você vai. A despesa é uma preocupação, né? Tem gente que faz aí, paga em 10, 15, 20 vezes, né? Aí tem que pensar depois por muito tempo. Oi? O tempo, mas o que mais? Oi? A língua, né? Se for para outro lugar, né? Se for para outro país, mas até no Brasil mesmo, né? Eu já estive em alguns lugares aqui no Brasil que eu custava entender o que as pessoas estavam dizendo. Exatamente por causa das nossas diferenças regionais, né? Mas o que mais? Tem os perigos. Oi? Acidente, a gente sempre preocupa, né? A companhia, né? Mas tem uma coisinha básica que vocês esqueceram. Falou, né? A mala. Né? A mala. A preocupação com ela já começa antes da viagem. Ainda mais se for de avião, aí que você fica preocupado mesmo, né? Vai ficar pesada, não vai ficar pesada? Vou ter que pagar para despachar? Não vou ter que pagar para despachar? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mas a gente tem a preocupação com ela. E normalmente o que acontece? Ela se torna ali uma preocupação ao longo de todo o período. Você tem que carregar, você tem que arrumar, você tem que preparar, você tem que carregar. Não é assim? Você tem que cuidar, tem que ter atenção, você não vai esquecer alguma coisa, tanto para ir quanto para voltar. Ela traz ansiedade, ela se torna, na prática, e aí eu não sei se você carrega muita bagagem ou se você carrega pouca bagagem, mas na prática ela se torna um peso em toda e qualquer viagem. Muito melhor se a gente fosse viajar e onde nós fôssemos ficar já tivesse lá uma roupa para a gente, tivesse um sapato, tivesse, né, qualquer coisa que a gente pudesse ir sem precisar
olhar para trás, vamos dizer assim, mas não é essa a realidade. E a nossa vida, irmãos, também é assim. Se somos peregrinos, nós não viajamos de mão abanando. Nós sempre temos conosco uma carga que nós carregamos onde quer que nós andamos. Não sei quantos já tiveram oportunidade aqui, por exemplo, de estar andando numa estrada de carro ou de ônibus e ver algumas pessoas, alguns andarilhos na rua, ou à beira da estrada, melhor dizendo, às vezes carregando montanhas e montanhas de coisas nas costas. Se você for perguntar para ele o porquê, talvez ele não tenha uma explicação plausível para aquilo. As cargas, o peso da nossa alma, o peso que eu e você carregamos espiritualmente ao longo da vida, ele vai tornando a viagem um pouco mais penosa. Ele vai tornando a viagem um pouco mais difícil. E ele vai tornando, inclusive, a viagem um pouco mais lenta. Lembra do povo de Israel quando estava peregrinando pelo deserto? Eles tinham homens e mulheres muito fortes, guerreiros no meio daquele povo que estava viajando? Tinha. Mas eles não podiam viajar no ritmo dos mais fortes. Eles precisavam andar no ritmo de quem? Das crianças, dos idosos, do gado que os acompanhava, porque senão eles iam deixar muita gente para trás. E era exatamente a bagagem, o peso que eles estavam carregando além das pessoas, é que ainda tornava aquela viagem um tanto mais lenta. E qual é o peso, irmãos, segundo a palavra de Deus, que eu e você carregamos ao longo da vida? Qual é o peso que a Bíblia vai mostrar para mim e para você, que nós, muitas vezes, o levamos ao longo de uma existência, sem sabermos necessariamente lidar com essa bagagem, com esse peso? Vou dar uma dica para você, né? Vou dar uma sugestão para você. Tem lá o personagem daquele desenho animado, os Simpsons, o Homer Simpson, e que ele tem uma frase muito conhecida, eu gosto muito de repetir. Ele diz assim: a culpa é minha, quem sabe o resto? Eu ponho ela em quem eu quiser. A culpa é minha, então eu ponho em quem eu quiser. E ele age assim na vida dele, né? Tudo ele vai transferindo para as outras pessoas. Mas se há um peso que eu e você carregamos ao longo da vida, às vezes com maior carga ou menor carga, é exatamente o peso das culpas que levamos. Culpas essas que podem ser reais, né? O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, por exemplo, que os seres humanos se tornaram indesculpáveis diante de Deus por causa dos seus pecados. Se tornaram incapazes de se aproximar do Senhor por causa da carga, do peso da sua própria existência, das suas próprias decisões. Esta é a culpa verdadeira. Eu e você somos culpados diante de Deus por causa dos nossos pecados. Muitas vezes também eu e você somos culpados diante do nosso próximo também. E via de regra daqueles que são mais próximos da gente. É muito mais fácil você ferir o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, o teu irmão, do que alguém que você não conhece. Você às vezes trata muito melhor um desconhecido do que aquela pessoa que está ali ao teu lado todo dia.
E às vezes nos tornamos, então, culpados do nosso comportamento, da maneira como lidamos com aqueles que estão ao nosso redor. Seja por excesso de atos ou por também omissões. Por omitirmos amor, por omitirmos atenção, omitirmos o cuidado que o outro realmente necessita. Mas o fato é, irmãos, que a culpa, e o que é a culpa? Né? Falar de culpa é um negócio assim, que todo mundo sabe, todo mundo já sentiu, todo mundo já experimentou, todo mundo já tentou se livrar dela, mas raramente a gente consegue esmiuçá-la em palavras. O que é culpa, se eu tivesse que dizer para você, né? E aqui eu trouxe, diante de várias definições que eu pesquisei, eu fiz uma síntese aqui que diz assim, que a culpa é o sentimento autoconsciente, caracterizado pelo reconhecimento de um erro cometido, bem como a autorresponsabilização pelo erro. Ou seja, eu reconheço que estou errado e me responsabilizo por este erro. Só que, muitas vezes, nós não fazemos isso. Muitas vezes, perante a culpa, e isso nos tornaria mais culpados ainda, nós temos a dificuldade de reconhecer e de nos autorresponsabilizarmos com respeito aos nossos próprios erros. Mas não é somente a culpa real que existe. Existe também aquelas culpas que são imaginárias. O que seria uma culpa imaginária? Você se autorresponsabilizar por algo que deu errado, no qual você não tinha nenhuma responsabilidade. As decisões, os pais são extremamente, vamos dizer, suscetíveis a esse tipo de situação. Os filhos erram, os filhos tomam atitudes que não deveriam tomar. Quase que invariavelmente a primeira reação da mãe ou do pai é se sentir o quê? Culpado. Às vezes eles tiveram uma parcela de culpa, pode ser, mas às vezes não. Às vezes lhes foi oferecido a esse filho, a essa filha, todas as oportunidades de fazer aquilo que é certo, de viver de uma maneira coerente neste mundo, e a pessoa mesmo assim erra, mas os pais de imediato já assumem a culpa, e com a culpa vem também o quê? O sentimento de vergonha. De vergonha. Lembra-se de Adão e Eva, após terem comido do fruto proibido, qual foi a primeira reação de ambos em relação a Deus? Você se lembra? Se esconderam, né? Se esconderam. Deus falou assim, né? Olha, por que vocês estão escondidinhos? Como se de Deus a gente conseguisse esconder. E eles falaram assim, nós percebemos que estávamos nus e sentimos vergonha. A vergonha é a expressão da culpa no coração daquele que se reconhece culpado, seja uma culpa real, seja uma culpa imaginária. Mas pensando aqui, irmãos, nas atitudes que nós vemos as pessoas tomando em relação à culpa, ainda existe uma outra questão. Há aqueles que reconhecem as suas culpas, sejam elas reais, sejam elas imaginárias, e se autoflagelam por causa disso. Esse flagelo, esse autoflagelo, muitas vezes não é necessariamente físico. Não sei quantos já viram, em alguns festivais religiosos, tem aquelas pessoas que vão se auto-chicoteando, né? E alguns desses chicotes, inclusive, com pequenos pedaços de lata na ponta, que aumenta ali
vamos dizer, a gravidade, né, do ferimento que essas pessoas fazem, que é uma autopunição, um autorreconhecimento de culpa, uma flagelação de si mesmo, não é? Existem essas pessoas que agem assim e vivem uma vida se sentindo culpados, e isso as limita, isso as impede de crescer, de florescer, de frutificarem na vida conforme o propósito de Deus. Existem aquelas outras pessoas que, ao contrário, negam qualquer culpa neste mundo, vivem quase que psicopaticamente, vivendo como se nada que elas fizessem trouxesse alguma responsabilização ou alguma consequência. É uma negação de fatos, é uma negação de que nós temos as nossas responsabilidades e muitas vezes falhamos com essas responsabilidades. Em todas as áreas, irmãos, profissionalmente, no trato com a família, espiritualmente, nós temos responsabilidades, e quem de nós consegue cumpri-las 100%? Nenhum de nós. Mas tem pessoas que vivem como se isso fosse insignificante. Não faz a menor diferença para a vida delas. E tem aquelas pessoas que, como o Homer Simpson, fazem o quê? Transferem, né? Porque meu pai e minha mãe me criaram desse jeito, ou fizeram isso comigo lá em 1950 e pouco, agora eu sou assim. Irmãos. Porque eu sofri na escola, eu sofria bullying, eu sofria isso, eu sofria aquilo, aí agora eu estou desse jeito. Porque ninguém nunca me disse que isso que eu estou fazendo era errado. E a pessoa, então, está o tempo todo transferindo responsabilidades, né? E tem aqueles que, eu acho até engraçado isso, né? Que quando algo errado acontece, às vezes não tem ninguém culpado. Tem coisas que vão acontecer e que ninguém é culpado, gente. Tem como você prever, não tinha como você imaginar, né? Você está andando ali numa rua, de repente solta um pneu de um carro, que o último borracheiro que colocou ele direitinho, mas algo aconteceu, bateu em algum lugar ali, quebrou, e aquele pneu solta e ele vem em cima de você. É o que nós chamamos de acidente. Mas a primeira reação da gente é querer achar quem que é o culpado. É achar a culpa, né? Alguém deixou um prato cair na hora do almoço dentro de casa. Mas você não prestou atenção, não cuidou, não fez isso, não fez aquilo. E ali começamos então a transferir culpas que são nossas, ou até mesmo querer achar culpados naquelas situações que nós não temos responsabilidade, mas que a gente já quer se isentar logo de qualquer possibilidade de acusação contra nós mesmos, irmãos. Então, tudo isso daí envolve ou diz respeito a essa cargazinha que eu e você carregamos ao longo da vida, as nossas culpas. E como que eu e você, então, devemos lidar com elas conforme a palavra de Deus? Saber que ela existe, saber que nós muitas vezes a negamos, a transferimos ou nos culpamos excessivamente, isso nós sabemos. Mas e como a Bíblia quer que eu e você encaremos as nossas próprias culpas? Aquilo que fizemos de errado, aquilo que somos responsáveis, segundo a palavra de Deus. O texto que você leu aqui em Colossenses capítulo 2 diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelo quê, irmãos? Tá ali já, volta no primeiro versículo, colocou quem está lá? O primeiro versículo aí que nós colocamos é o versículo 13. E a vós outros que estáveis longe, pelas vossas transgressões. Quer dizer, não é pelo pecado do outro, não é pelo erro do outro, não é pela culpa do pai, não é pela culpa da mãe. Aquilo que nos levou à morte espiritual, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos separa da graça do Senhor, não é o que os outros fizeram, mas é aquilo que eu
fiz, é aquilo que você fez, é aquilo que individualmente cada um de nós teremos que responder perante Deus. Ele diz mais ainda: e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, fazendo o que, irmãos? Perdoando dos vossos delitos, todos os nossos delitos. Deus, através do seu Filho Jesus, nos perdoa de todo pecado, e assim, irmãos, Ele tira de mim e tira de você toda a culpa. Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que o castigo que traz a paz estava sobre os ombros de Jesus, e pelas suas pisaduras, eu e você podemos ser sarados dessa carga, ou desta sobrecarga nas nossas vidas. Mas aí, irmãos, a Bíblia continua falando mais aqui no versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e no que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, ele fez o que mais? Removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. O que isso então implica agora para mim e para você? Qual culpa eu e você temos nesta vida? Olha que desafio pensar sobre isso. Qual é a minha culpa? Qual é a tua culpa? Aqui, irmãos, começa o grande desafio daquele que crê em Jesus. Até que ponto ele consegue equilibrar o sentimento de responsabilidade e o sentimento de perdão. O sentir-se responsável por suas atitudes e o sentir-se perdoado por Deus ao mesmo tempo. E o caminho que a Bíblia ensina a mim e a você está lá na primeira carta de João, no capítulo 1, quando o apóstolo diz, né, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8 em diante. Então, a primeira atitude que eu e você precisamos ter em relação aos nossos pecados, às nossas culpas, é de reconhecimento. Se até hoje você negava, se até hoje você queria jogar a culpa nos outros, se até hoje você queria se punir excessivamente, é hora de você tomar conhecimento. O que eu realmente sou responsável? Para que eu não me culpe nem de mais e nem de menos. Eu não me olhe como o pior, né? Excessivamente pior, mas também não me enxergue como o perfeito. Eu preciso reconhecer quem sou. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 3, a Bíblia diz que nós não devemos pensar de nós além do que convém. Ou seja, eu tenho as minhas culpas e eu preciso cuidar delas. Eu preciso reconhecê-las, eu preciso me arrepender diante de Deus. E lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Onde então está o lugar da culpa na minha vida e na tua vida? No passado. Né? Passaram, as coisas velhas passaram. Eu creio em Jesus, eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus. Significa que você nunca mais vai errar? O que você acha? Quem dera, né? Quem nos dera. Né? Mas também se a gente não errasse, talvez a gente ia ficar metido demais, não ia ter espaço para nós lá no céu. Já é um erro, né? Ficar metido demais já seria um erro. Ou seja, irmãos, o segundo caminho que eu tenho que tomar é o caminho da confiança no perdão de Deus sobre a minha vida.
Eu sou responsável, eu sou culpado, eu errei diante de Deus, eu errei diante do meu próximo, eu errei em relação a mim mesmo, mas eu fui perdoado, eu fui amado, eu fui abraçado por Jesus. Você crê nisso? Sim? Amém. E há um último caminho que a Bíblia nos chama a tomar. Vou até pedir a você para abrir lá no Salmo 91. É um salmo tão querido. Salmo 91, os versos 4 a 6. Dizem assim, olha. Cobrir-te-á com as suas penas. Quer dizer, quem fará isso? O Altíssimo, né? Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade, a verdade de Deus, ela é pavês, sabe aquele escudo que o pessoal do batalhão de choque usa, que vai lá do alto da cabeça até aqui no pé? Isso aqui é o pavês. A sua verdade, ela é pavês e escudo, aquele escudo que você levanta aqui na cabeça quando é preciso, e assim por diante. E diz mais: não te assustarás do terror noturno, e nem de quê? Da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Louvado seja Deus. Quero chamar a sua atenção aqui, em especial, para aquilo que fala no versículo 5. A seta que voa de dia. Sabe o que é o nosso caminho, irmãos, em relação a como lidar com a culpa? Como lidar com a culpa na nossa vida? Primeiro, eu preciso reconhecê-la. Segundo, eu preciso confessá-la. Terceiro, eu preciso ter confiança no perdão de Deus. Mas quarto, eu preciso confiar também que em Jesus eu obtenho vitória. Eu tenho o escudo da fé e o capacete da salvação para me livrar das acusações de Satanás, das setas que voam até o meio-dia e daquele pavor noturno. Quantas vezes o inimigo, querido, vai querer lançar sobre mim, sobre você, uma responsabilidade que não é minha, que não é tua. Qual responsabilidade? Ah, você é pecador e está aí falando de Deus? Você é pecador, está aí falando que é crente? Como se uma coisa não pudesse coexistir com a outra. Igreja é para gente pecadora. Igreja não é para santo. Onde que é lugar de gente santa? No céu. Onde é lugar de gente perfeita? No céu. Igreja é lugar para quem é pecador. Para quem sabe que depende de Jesus. Para quem sabe que precisa de Jesus. Então, quando o inimigo quiser lançar sobre você aquela seta para dizer assim, olha, você não devia estar aí. Você não devia estar buscando a Jesus. Você não devia estar dizendo para os outros que você crê nele. Olha o teu comportamento, olha a tua atitude, olha o teu pensamento, olha as tuas intenções. É hora de você dizer exatamente isso. Eu estou guardado pela fé, que é o meu escudo, e amparado pela salvação em Cristo Jesus, que é o capacete da salvação, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6. É como dizia o pastor antigo, né? Quando o diabo quiser te lembrar do seu passado, lembre a ele o futuro dele, que é muito melhor a gente pensar assim. Viu, irmãos? Confie no Senhor. Nós somos culpados, nós temos pecados, nós precisamos nos arrepender constantemente, claro. Nós podemos ser aqui como aquele
fariseu, ó Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse outro que está aqui do meu lado, que é pecador, eu sou uma pessoa boa, eu cumpro meus deveres, eu faço as minhas obrigações, eu dou o dízimo na igreja, eu faço isso, faço aquilo outro. Nós podemos ser assim, irmãos? Não. Mas nós podemos nos achegar diante de Jesus, bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de Ti. Tem misericórdia de mim, Jesus, eu creio no Senhor. E eu tenho certeza, queridos, por maior que seja a luta, o Senhor nos dará a vitória. O Senhor nos guardará para o dia eterno, no nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus em oração. Convido você a orar, a clamar a Deus. Eu não sei se você está aqui nesse ponto de ter que confessar o seu pecado porque você não se enxergava pecador, ou se você está naquele ponto de que se sente tão culpado que é incapaz de crer no perdão de Deus. Mas independente disso, o caminho será sempre o mesmo. Arrependa-se, confesse o teu pecado, confie no perdão de Jesus e creia que Ele te dará a vitória no nome do Senhor.